Hoje o assunto é ansiedade. Eu já fiz um vídeo falando de ansiedade, mas como eu tenho novas abordagens para contar, eu vou fazer um vídeo novo. Se isso interessa para você, fica aqui. Para onde olhar, o que esperar, é muito importante que a gente se mantenha no presente e procurando realmente olhar para tudo aquilo que nos atrapalha, para que a gente possa ultrapassar essa fase e saindo dela melhor do que nós entramos. Quando vem uma dificuldade muito grande para todos nós, a primeira coisa que a gente tem é, putz, agora acabou. Mas não, um desafio é sempre uma ponte para que a gente atravesse de um lugar para outro. E talvez seja agora a hora de você olhar para dentro de você e tirar daí de dentro tudo aquilo que não está te servindo para nada. Quando a gente fala de ansiedade, a gente fala de um medo. E a gente pensa que é um medo do futuro, mas de verdade esse medo foi impresso em você lá no passado. E aí você não consegue de forma alguma sair desse lugar. E sem que você espere, isso começa a se manifestar. Muitas pessoas comentam, olha, mas eu tive isso a partir de certa idade, ou só estou sentindo isso agora. Mas é assim mesmo. É como se o cérebro fosse enchendo. Pensa num copo de água que você vai colocando água e ele não tem como vazar. Então ele transborda. E essa hora de transbordamento é a hora que a gente perde o controle e a mente, o inconsciente, começa a fazer a função dela automaticamente, sem que a gente perceba, sem que a gente encontre motivos. Então, olhar para tudo isso e entender onde começou para que a gente possa ir esvaziando o copo e aí trazendo novas informações. Então, é necessário que você vá ao médico e faça realmente o diagnóstico. Está com ansiedade? É ansiedade? Não tem nenhuma dificuldade aparentemente física? É emocional? Ok. E se tiver, é necessário que o médico te passe um medicamento que você tome, porque senão você não tem forças nem para conseguir chegar até um terapeuta, até uma outra ajuda que vá te olhar por dentro. Então, nesse caso, em todas as doenças são assim, mas é preciso que trabalhemos juntos. A parte física, a parte emocional e a parte espiritual. O ser humano é um ser integral, ele integra essas três fases. Então não adianta você ficar olhando só para uma. É preciso olhar lá o que o médico tem para falar. É preciso entender com o terapeuta onde é que você ficou parado. E a sua parte espiritual também é muito importante, porque isso traz uma firmeza. Eu não digo religião, eu digo a parte espiritual, olhar para o seu ser. O que você veio fazer aqui na Terra? Então, como é que isso pode ser instalado dentro de você? Quando chega um cliente para olhar essa ansiedade, a gente vai mapear aonde que aquele indivíduo, que aquele ser humano parou com aquele movimento e que hoje está automatizado dentro dele. A primeira coisa que a gente olha é olhando algo assim da infância, a primeira infância. Nós temos dentro de nós um lagarto. Nós temos um tigre, nós temos um leão, nós temos um ser aqui primitivo e totalmente instintivo e que ele age em nossa defesa. Em defesa de quê? Em defesa de preservar a vida. Ele não entende se nós somos felizes, se nós somos infelizes, se está provocando dor. Ele quer que a vida se preserve. Então, esse sistema arcaico de luta, fuga ou paralisa está ativo dentro de nós, no inconsciente. E sem entender essa coisa da sociedade, esse sistema atua. Então, quando nós temos lá uma infância conturbada, com os pais que estão desestruturados, um filho que vê o pai batendo na mãe todos os dias e ele fica paralisado atrás da porta, tremendo,
Para ele, aquilo é um ataque. Mesma coisa se fosse um ataque de um leão, faminto, querendo tirar a vida dele. E ali ele não pode reagir como reage uma zebra, por exemplo, tentando fugir ou tentando se defender ou paralisando. E aí ele fica ali, naquele sistema, paralisado. E aí acontece mais uma vez, e acontece mais uma briga, e acontece um abuso, e acontece. E várias informações do mesmo tipo vão sendo trazidas para aquele inconsciente, para aquela pessoa. O inconsciente acostuma que esse é o normal, ficar na fuga, porque ele está em constante perigo. E aí, então, aquela criança, com o tempo, se habitua com aquilo. E aí o tempo passa. E aquele sintoma pode não se manifestar. Mas, de repente, esse copo transborda com um simples, desmanchar de namoro. Ou com uma demissão, ou com um chefe, algo que traga aquela emoção de volta, aquela paralisia, aquela luta e aquela fuga. E aí, então, o que fazer? O cérebro, quando vai para uma ação de trauma, ele fotografa tudo que tem no momento. Os cheiros, a hora, se é dia, se é noite, se tinha gente falando, como não tinha, tudo. Então, quando vira automatizado, quando ele já faz o caminho certo para aquele momento, ele já traz todas as informações. Então, quando transborda essas informações dentro do seu inconsciente, qualquer um metrô lotado, uma confusão no metrô, já traz aquela lembrança de volta. E aí você vai para aquele momento que talvez aquela criança tenha ficado lá paralisada atrás da porta. Então, esse é um ponto que a gente olha muito e encontra muito. Um pai que promete, ou uma mãe, olha, você vai apanhar quando você chegar em casa. E aquilo é constante, aquele medo de apanhar, aquele medo na escola, o bullying, várias coisas, inclusive os abusos que existem muito dentro do sistema familiar. Então, essa pode ser uma das coisas. Quando a gente entra, houve um assalto, por exemplo, dentro de um banco, várias pessoas são feitas reféns. Todas elas vão manifestar traumas e sintomas? Não, algumas. Então, a gente percebe que essa população que manifesta já teve contato com aquela emoção antes, por muitas vezes. Existe também um outro olhar que a gente olha, então sempre a gente percebe, é alguma coisa que já passou. É um cérebro reptiliano que está lá. E tem outro lado também que a gente olha. Existe uma memória genética, existem os neurônios espelho, existe um campo morfogenético que Rupert Sheldrake estuda e explica muito bem, que é um campo de informações e de aprendizado. E dentro da sociologia, esse campo foi explicado por Emily Durkheim como uma consciência coletiva. E isso a gente olha aí dentro da constelação familiar. Porque até 7 gerações a gente pode trazer padrões de comportamentos, sentimentos e dores daqueles ancestrais que ficaram lá atrás. Então, se eu tenho uma família que tem um padrão de ansiedade, um padrão de depressão, eu também posso carregar isso por ressonância. Eu ressoo aquela informação porque é um costume, é um padrão familiar. E por pertencer a esse padrão, eu me mantenho aqui. Então, quando a gente entra aí olhando não só o que o nosso cérebro entendeu lá atrás, e aí a constelação entra tanto na parte do processo de hipnose, que a gente olha com a hipnoterapia e com regressão de vidas passadas, como também olha a parte da constelação. Porque uma coisa vai completando a outra. Se essa criança que ficou lá apanhando do pai, ou vendo a mãe apanhar, ela tem um problema no sistema. Então, a constelação vai olhar também esse sistema. Então, se eu trago informações no meu campo mórfico, que é esse campo de informação, de aprendizado, que está sendo mostrado hoje, muito bem aceito
pelo Rupert Sheldrake, onde ele diz que nós viemos montados em sistemas de aprendizado. Então, nós temos o aprendizado da nossa família e existe o aprendizado da família, do sistema familiar, da comunidade onde a gente vive, do país onde a gente vive, dos grupos profissionais onde a gente vive. Cada sistema tem o seu campo de informação. E isso é muito legal de se olhar hoje com o exemplo que ele dá. A tecnologia. Quando eu peguei um celular na mão, para mim era uma coisa absurda. Fazer esse celular virar um touch, nossa, isso é touch, meu Deus, o que é touch? Muito difícil. Hoje, as criancinhas, os bebês já vêm fazendo assim com o dedinho. Isso é o campo de aprendizado da humanidade, já ensinando os seres humanos de que agora eles são tecnológicos. Então, essa informação de ansiedade, de medo, de pavor, alguma coisa que a gente não sabe de onde veio, pode muito bem também estar vindo desse campo mórfico, dessa herança genética que a gente traz. No caso aí seria uma herança epigenética, são aquilo que é aprendido. E aí a gente vê que a avó era depressiva, que uma mãe é depressiva e que eu aqui também estou sendo depressiva ou ansiosa. Então olhar para esses pontos traz clareza. E aí, Lu, como é que funciona? Funciona assim. Quando você tem uma dificuldade, você tem um problema, mas você não tem noção do que é esse problema, de onde ele vem, você não consegue resolver. Agora, quando você sabe, putz, o problema vem daqui, e aí a gente vem junto, trabalhando com o médico, trabalhando o seu emocional e trabalhando também aqui a sua energia, você vai para um caminho, você tem escolhas. Putz, agora eu já sei. Então agora eu preciso escolher. E aí sim, o seu corpo vai ter lá um costume que a gente vai precisar olhar, fazer um tratamento de mindfulness, se trazendo totalmente para o presente e ir soltando as cascas, tirando a casca, soltando, abrindo, para que você consiga ressurgir. Então, esse processo de olhar não só a ansiedade, como qualquer doença, qualquer sintoma, ele é de dentro para fora. Então, você vem tirando, como se tirassem, sabe casca de ferida? Tirando as casquinhas da ferida. Ai, mas então, fica dolorido. Então, ele vai doer, mas ele vai liberar você do sofrimento. O importante é sair do sofrimento. O sofrimento não faz a gente crescer. O sofrimento acompanha a gente todos os dias. E a gente precisa de um pouco mais do que isso na nossa vida. E a gente merece um pouco mais do que isso. Então, vai atrás da sua cura. É uma autocura. Procure um médico, procure um terapeuta, faça seus processos de olhar para dentro, sem medo. Ah, mas não tem problema. Você vai olhar, pode doer um pouquinho, mas é dor. Sabe as crianças, os meninos que normalmente têm dor do crescimento? É isso. Vai doer e você vai sair, opa, renascendo. E aí, aquela casquinha de ferida vai novamente vindo, fazendo uma pele limpa, clara, macia, que é aquilo que você merece. Me estendi um pouquinho nesse assunto. Normalmente eu faço os vídeos mais curtos, mas é bem desafiador olhar para isso, mas eu peço para vocês, procurem ajuda. Pior é ficar anos com isso, porque a gente vai passando para os filhos, para os relacionamentos, a gente exige do outro que o outro não pode, as pessoas não compreendem, porque elas também estão na dor delas. Cada um tem sua dor para olhar, entendeu? Então, gratidão por estar aqui. Eu atendo pessoas com muito amor, com muito carinho. Se vocês quiserem marcar uma consulta, ou se vocês quiserem espalhar esse vídeo, se foi útil para vocês, eu queria falar mais uma coisa. Já tá terminando. Então, o mais importante, quando vem a crise de ansiedade, o que a gente pede para que vocês pensem? Primeiro, puxa o ar. Eu vou fazer até um exercício aqui. Puxa o ar, assim, ó. Sobe, desce.
sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E continua fazendo isso até passar. Saiba que vai passar, que isso não vai matar vocês e que isso é um problema do passado. Então também não tenta tirar ai, não quero sentir, não quero sentir. Não, senta e presta atenção no que vem. Presta atenção no corpo, na respiração, nos batimentos cardíacos. Presta atenção, não queira fugir, porque quanto mais a gente foge, mais a gente põe força nesse sintoma. Então sim, respirando, eu tô vendo você e vai fazendo essa respiração consciente. Eu preciso que nesse momento você esteja consciente de que você está trazendo um sintoma lá de trás. E olha para ele e vai dizendo sim. E vai olhando. Sim, até ele passar. Essa é uma dica boa, uma dica pequena que vocês podem fazer o teste. E me acompanhe nas redes sociais, porque eu sempre estou dando uma dica ou outra. Eu também tenho um grupo de WhatsApp, que é um grupo onde a gente trabalha muitas informações. Eu vou deixar o link de tudo aqui embaixo com vocês. Se você realmente quiser tirar isso daí de dentro, procura ajuda. Começa por você. Beijos, fiquem com Deus.